Foi uma escalação que, para mim, o Ramon Dias, que já tinha errado contra o Nova Iguaçu no primeiro jogo, ficou claro de que o Vasco seria engolido. E foi o que aconteceu. Além disso, percebi uma equipe muito apática, muito desinteressada, de maneira até estranha, porque esse elenco não é assim. E, obviamente, suscitando até dúvidas de que os jogadores não estavam interessados na vitória. E aí o Vasco acabou sendo goleado, enfim, todo mundo soube como foi, uma atuação muito organizada da equipe do Criciúma. E aí o Vasco perde por 4-0 e logo minutos depois sai a notícia de que o Ramon Dias não era mais técnico do Vasco. E aí, bom, primeiro momento eu achei, será que o Ramon Dias foi demitido? O Vasco demitiu muito rápido. Velocidade, celeridade realmente não são o forte da 777. Então o mais provável, como o que se confirmou, foram os dois, a dupla Ramon e Emiliano, entregarem o cargo. E aí entra no ponto Ramon Dias e Emiliano Dias e Vasco da Gama. Quem também me acompanha aqui sabe de que eu sou um grande defensor dos dois. Eu entendo que o Vasco só conseguiu se livrar de mais um rebaixamento graças às ações muito positivas dentro e fora de campo desses dois caras, que são caras sim vencedores no futebol. E desde a saída do Alexandre Matos, eu tenho tido uma certa reticência em entender o papel desses dois no Vasco da Gama. E eu acho que o que aconteceu por falta de comando, por não ter alguém do tamanho do Vasco da Gama, cuidando não só do futebol, mas da Vasco da Gama SAF, os dois entenderam que eles eram maiores do que o Vasco da Gama. Repito, eles não são os únicos culpados, mas os dois têm, de fato, muita parcela de culpa de um Vasco quase eliminado para Água Santa, para um Vasco humilhado pelo Nova Iguaçu e pelo Criciúma, não preciso nem definir o que foi dentro de São Januário. Eu já sou da teoria de que se qualquer clube grande é goleado por 4-0, com todo respeito para o Criciúma, para o Atlético Goianiense, para o Juventude, dentro da sua casa, pode ser o Guardiola, o Klopp, o Mourinho, o técnico não pode continuar. Uma coisa é você perder um jogo, 1-0, 2-0, isso acontece uma vez ou outra. Mas diante desse cenário que eu venho falando, diante de um Vasco que não consegue progredir taticamente, abrindo sempre o parêntese de que o elenco foi mal montado, concordo, ele não tem peças, mas ele é um dos principais culpados. E aí sai a notícia de que ele entregou o cargo, né? E ele vai dar uma coletiva, o Ramon Dias, dizendo de que ele foi demitido pelo Twitter, comentando que ele não deveria ter sido dessa forma e que ele nunca lutou contra o rebaixamento. Aí, para mim, diferentemente de alguns torcedores do Vasco que entendem que o Ramon Dias é maior do que o Vasco da Gama, para mim ali acabou qualquer chance de continuidade do Ramon. E aí na segunda-feira sai a notícia de que ele teria uma conversa tentando reconsiderar, de que ele pediu demissão de cabeça quente. Olha, me desculpa, não tem nenhum bobo no futebol, ele não é bobo, é um cara super experimentado, cara experiente no ramo. Ele entregou o cargo, achou que alguém fosse demovê-lo da ideia e não aconteceu. E numa boa, com todos os erros que a SAF do Vasco tem, eu sou um dos que mais bato aqui nos erros de gestão, erro de administração, foi certo. O cara não quer ficar, não tem que ficar. Ah, não, mas eu mudei de ideia. Não, meu amigo, não interessa. Você não tá com o projeto? Você não tava até o fim com o Vasco? Não, não tá. Você não teria entregue. Então, não sei. E aí isso é algo que ficam supondo que os jogadores fizeram corpo mole. Eu não acho que eu ouvi isso. Confesso que eu senti uma falta de interesse dos jogadores, pode ter tido um clima ruim já internamente, ou já sabiam talvez de que o clima estava azedando em relação ao Ramon Dias estava irritado, mas com todas as justificativas que o Ramon tem, seria muito mais coerente ele chegar e falar, olha, não estou acreditando no projeto, de fato eu pedi jogador Y, Z, X e não veio ninguém, mas ele chegar e falar que ele nunca lutou contra o rebaixamento, e ele mudar a versão, para mim, isso tem outro nome, mas o Ramon Dias, para alguns torcedores do Vasco, que infelizmente sofrem de uma baixa autoestima, eu entendo o torcedor do Vasco, que infelizmente vive muitas vezes no mundo da lua, entende que jogadores que tiveram o mínimo como salvar o time do rebaixamento são ídolos, técnicos que às vezes mandam beijo para a torcida, fazem post no Instagram, são ídolos do clube. Eu entendo realmente esse processo de apequenamento onde o torcedor é a maior vítima, tá? Não tô falando que são culpados, não. Mas muitos desses torcedores acabam mimando e invertendo a ordem dos fatos, como era o que queriam Ramon Dias e Emiliano Dias, que hoje estão brigando com o Vasco da Gama por uma multa de, segundo as informações constam, mais de 30 milhões
de reais. Então, quem não está dentro do projeto, seja onde for, no teu trabalho, na sua vida, não tem que ficar. Ou a pessoa tem que estar inteira, como eles tiveram por muito tempo, e para mim, eram os dois caras ideais para fazer um projeto de recuperação, não apenas esportiva, mas como recuperação mental do torcedor. E eu fui um dos que fui a favor. A partir do momento que eles entregam o cargo, mas é de cabeça quente, não interessa. Você entregou o cargo, acabou, e para mim não tem o menor clima mais, e não à toa eles já foram confirmados como ex-treinadores do Vasco da Gama. Uma pena, uma saída melancólica do Ramon Dias, que é um cara vencedor, um cara que se identificou com o Vasco da Gama, mas como eu falava aqui do John Kennedy, serve também para o Ramon Dias. Ninguém é maior do que a instituição, ninguém. Isso foi um grande erro, algo que jogou o Vasco no buraco nos últimos anos, que foi talvez algumas pessoas achando que são maiores do que o Vasco da Gama, que fizeram com que o Vasco hoje tivesse que ser vendido e hoje esteja na mão de pessoas que não têm o menor conhecimento de Vasco e, sobretudo, de futebol. E então essa foi toda a situação, tudo que eu acredito sobre essa saída do Ramon Dias.